Olá a todos, bem-vindos ao canal. Como vimos anteriormente, insert é simples, delete e update pode ter sua simplicidade complicada pela cláusula where. Nesta aula vamos focar um pouco mais em where e as funções do Oracle. Por exemplo, vamos dar um select aqui, asterisco from meus pais. Todos os dados estão ali. Eu não quero retornar todas as colunas, e sim algumas. Como que eu faria isso? Então eu tenho aqui o select, nome da coluna que eu quero retornar, código, por exemplo, nome e sexo. Todas as colunas separadas por vírgula, não importa se está minúsculo ou maiúscula. Então F9, retornou só as colunas que eu quis. Agora uma função que vai transformar o sexo em uma descrição, não em um código. Essa função seria decode. Decode, aí o campo sexo. Aí eu digo, se ele contiver M, eu quero que retorne masculino. Eu vou indentar aqui para facilitar a visualização. Se ele retornar F, eu quero que retorne feminino. Fecha parênteses, o decode, F9. Tá vendo ali, ó? Retornou masculino e feminino. Então, como que funciona? O comando decode funciona com o primeiro parâmetro, o campo ou a variável. Veremos variável em PLSQL, não se preocupa com isso. E em seguida, o que ele pode conter. Quer dizer, se sexo tiver a letra M maiúscula, então coloque masculino. Se não, faça outro teste. Se for F, coloque feminino. E assim por diante. Tente lembrar como se fosse um switch case ou vários ifs, mas sem o else. Cada novo teste é um if. Então vamos fazer mais um aqui. Vamos pegar o código. Vou pular a linha aqui para facilitar. O código. Então vamos colocar aqui decode. Código é numérico, né? Decode. O campo, no caso código. Aí se ele for 1, eu quero que retorne primeiro. Vou dar o cursor daqui. Se ele for 2, adivinha só? Eu quero que retorne segundo. Fecha o parênteses do decode, vírgula para a próxima coluna. Executar. Ah lá, primeiro e segundo. Neste exemplo, fizemos o código, que é um number, retornar uma string, ou um varchar, que agora ele retornou uma string chamada primeiro ou segundo, porque o decode mudou o retorno. Só que podemos observar que os outros dois campos vieram nulo. Por quê? Porque a condição do decode não tem um parâmetro genérico para valores não definidos. Esse parâmetro existe, vamos colocá-lo. Então aqui no código, por exemplo, se for 1, primeiro, se for 2, segundo, se não for nenhum das alternativas acima, escreve isso aqui. Não sei. Seria um else para tudo. Vamos executar? Olha lá. Primeiro, segundo, não sei, não sei. Então, primeiro parâmetro é a coluna. Segundo parâmetro, a condição. Terceiro parâmetro, se a condição for verdadeira, que ali no caso se for 1 primeiro, 2 segundo. Repita esta fórmula de parâmetro, condição e condição verdadeira enquanto precisar. E no final, um único parâmetro para qualquer coisa que não esteja nas condições. Então a condição aqui, ela sempre vem em par, se você percebeu. E a condição que não entra em nada, ela fica sozinha. No caso do sexo, tudo funcionou porque não há condições diferentes de M e F. Avalie se é interessante ter uma condição não prevista ou o retorno de null é o suficiente. E por falar em null, se tiver um campo nulo, como você retorna ele? Então vamos incluir um campo nulo aqui. Vamos criar um outro registro. Insert into meus pais, parênteses, código, nome, data de nascimento, sexo, renda. Fecha parênteses, values, abre parênteses. Você percebeu que estou digitando cada vez de uma forma diferente, só para você ver que o Oracle não se importa, mas se você tiver um padrão para deixar o código mais bonito, um code style, seria mais interessante. Então, código 5, null, palavra reservada, date, então, sei lá, 02 do 12, 1972, dia a dia, mês, ano. Feminino e null para renda. Então, nome e renda estão com null. Vamos executar. F9, está pedindo a conexão. Executou, já vou dar o commit aqui, ó. Efetuar commit. Beleza. Vamos voltar para o anterior. Está aqui. Vamos executar.
Tá vendo o null ali no nome, na terceira linha? Então, a palavra null, ela é reservada do Oracle. Se você não sabe o que significa null, ela expressa que esse campo não contém nenhum valor inicial. Se fosse number, valor inicial seria igual a zero. Se fosse uma string, valor inicial seria uma string vazia. Todas as condições não são nulas. Null é a ausência de valores, por isso é que se encaixa em number, varchar2, date e outros tipos que existem aqui no Oracle. Então, como que eu pego um dado nulo aqui? Select, vamos intuitivamente, tá? Asterisco from meus pais, where nome igual a null, seria coisa intuitiva. Vamos executar. Não funcionou. Embora não tenha dado nenhum erro de sintaxe. Esta é uma pegadinha do Oracle. Muitas cláusulas do where deixaram de funcionar por causa desse truque do Oracle. Daí a importância de testar seus comandos antes de efetivá-los para a equipe de teste e produção. Então vamos fazer aqui uma correção. Ao invés de igual, eu vou colocar is e vou executar. Ele retornou. A pergunta não é igual, pois null não é uma igualdade, é a ausência de qualquer coisa. Então a pergunta é is null ou é nula. Pergunta afirmativa, não de igualdade. Eu sei que pode ser confuso no início, mas sugiro que você faça anotações para lembrar com mais facilidade. Não só do null, mas de tudo que for ensinado. Como já expliquei em uma das aulas do canal, sua memória é melhor fortalecida com esforço mecânico, quero dizer. Escreva o que você quer lembrar para fixar na memória. Então, continuando. Agora eu quero que quem não é null, quem não tem o nome null. Então seria is not. Vamos executar. Então, todo mundo que não tem o nome null. Seria um é não, né? Ou tradução interpretativa não é. Então, nome não é nulo. Onde nome não é nulo, né? Where nome is not null. Agora, condições de AND, que significa e OR, que significa ou. Eu quero trazer todos os registros que a renda seja maior que 205 ou que sejam do sexo F. Nós já vimos isso anteriormente, né? Vamos só reforçar aqui. Então, eu quero que a renda seja maior que 205 ou sexo igual a F. Vamos executar. Trouxe esses caras aqui, tá vendo? Em geral, a gente pode colocar a renda assim, ó. Que é sempre uma lembrança visual que esse campo é numérico com decimais. Mas aí depende do seu code style, fica à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Bom, ele trouxe. Por que ele trouxe o null ali? Se a renda tá zerada ou tá nula? A renda está nula. Porque o sexo é igual a F. Então a condição ali de sexo foi satisfeita. Como é uma cláusula OR, ou um ou o outro tem que ser verdadeiros. Tá ótimo. Então vamos mudar o sexo para M aqui. Em vez de F vai ser M. Trouxe só que é M. Fiz essa mudança para podermos mudar o where para pegar o null. Então vamos fazer uma mudança aqui. Eu quero que a renda seja maior que 205 ou a renda seja nula. Ou sexo igual a M. Então a renda tem que ser maior que 205 ou nula. Se essa condição for verdadeira, o registro já vai trazer. Se nenhuma delas for verdadeira, ele vai para o OR do sexo. Tá vendo? Trouxe o null do cara lá. Ele não é masculino e nem tem renda maior que 205, mas a renda é nula. E eu coloquei na condição lá. Então vamos pegar um exemplo de AND. Eu quero que a renda seja 205 e sexo igual a F. O parênteses aqui é você coloca à vontade para separar os comandos. Ele não se preocupa com isso. Ele tem uma regra de precedência, mas eu sugiro que você não fique confiando muito nisso. Coloque os parênteses nas regras que você quer que sejam feitas. Não deixe ele fazer por conta própria. Você pode ter surpresas desagradáveis. Então aqui, no caso do AND, todas as condições deveriam ser verdadeiras. Como não tem ninguém maior que 205 do sexo M, não trouxe ninguém. Então, como eu já disse, o parente fica a seu critério para restringir as condições. Então agora vamos colocar só sexo igual a M. Nós vamos brincar hoje com bastante where, tá? É mais fácil de guardar as coisas. Olha lá, todo mundo quer de M. Eu posso colocar, ao invés de sexo igual a M, diferente de F, que é a mesma coisa de ser igual a M. Trouxe os mesmos registros. Tem alguns lugares que ainda coloca assim, ó, na notação de C. Mas não é muito comum ver.
Ó, executou da mesma forma, mas não é muito comum isso, tá? O mais comum é você colocar o menor maior. Então, agora eu quero retornar só alguns códigos, não toda a lista. Vamos comentar aqui. Você lembra que atrás para comentar uma linha? Tá todo mundo aqui, né? Eu quero trazer 1, 3 e 5. Só os ímpares. Então, where código igual a 1, ou código igual a 3, ou código igual a 5. Vai me trazer os ímpares. Trouxe, né? Funcionou. Porém, se a lista ficar grande, escrever os códigos várias vezes vai ficar meio cansativo, né? Além de poder gerar erro de digitação. Tem um comando que chama in, que ele indica algo como assim, estar contido. Então, como que seria esse comando in? Eu coloco where código in, abre parênteses, os códigos que eu quero separado por vírgulas. Tá vendo? Ficou mais simples e é muito mais utilizado dessa forma. E se eu quiser trazer todos os registros menos esses caras aqui? É fácil. Não tem a cláusula not que nós colocamos no is not null? É só você colocar not in. Não contenha. Ele vai trazer todos os pares nesse caso aqui. Facinho? Se você conseguir lembrar not nega uma condição, ou faz o inverso do que é pedido, talvez seja mais fácil de entender como ele funciona. Muito bem, agora algumas funções de Oracle mais utilizadas das tantas que existem. Vamos fazer uma bateria de funções aqui. Então vamos lá, vamos tirar a cláusula where aqui. Então assim, eu quero saber qual que é a maior renda entre eles. Então tem a função max e o campo que eu quero saber que tem maior. No caso é renda, que é valor. A maior renda é 223,13. Eu posso até colocar max código aqui, para saber qual que é o maior código no banco. O maior código é o 5. Tá vendo? Agora eu quero saber qual que é a menor renda. Como eu peguei a maior, eu quero saber qual que é a menor. Então você vai usar min renda. Executa. Ah lá, a menor renda é 123. Agora eu quero que todo mundo fique em minúsculo. Então vamos colocar aqui algumas coluninhas. Então, código minúsculo, qual que é? Lower e o campo. Executar. Olha lá, todo mundo em minúsculo. Null, ele traz de qualquer forma. Eu estou dando um select sem o where aqui. Agora eu quero tudo maiúsculo. Upper. Trouxe todo mundo maiúsculo. Agora eu quero colocar um texto fixo no retorno do select. Por algum motivo esquisito aí, eu quero que retorne um texto fixo. Então, aspas simples, colocar em minúsculo, tá? Texto fixo. Fecha aspas, vírgula para a próxima coluna. Vou deixar o upper aí mesmo. Executa. Olha lá, ele trouxe a palavra texto fixo como se fosse uma coluna da tabela. Isso ajuda bastante quando você tem arquivos de transferência de dados e tem códigos fixos na linha, por exemplo, sei lá, código do banco, número da conta corrente ou coisa parecida, você tem que botar um código fixo lá. Isso daí ajuda bastante. O Select ele é bem flexível nessa parte. Agora eu quero mudar o nome de uma coluna. Então, texto fixo, se você olhou o Select ali, ele apareceu texto fixo entre aspas simples. Eu quero que quando ele retornar isso daqui, o nome da coluna seja campo 1. E no upper nome, eu quero que seja nome maiúsculo. Executa. Olha lá, campo 1, nome maiúsculo. Se você prestou atenção, um nome simples para a coluna, você não põe aspas nem duplas nem simples. Agora, um nome composto, você tem que botar aspas duplas, para ele saber que tudo que está ali faz parte do nome da coluna. Complicado isso? Faça alguns testes que você vai entender melhor. Nomes compostos, aspas dupla. Nome simples, sem aspas. Então, agora, eu quero saber a quantidade de linhas que tem nessa tabela aqui. Seria a função count, asterístico. Executa. Olha lá, tem 5 linhas nessa coluna. Em alguns lugares você pode ver assim, count 1. Funciona da mesma forma. Alguns dizem que a performance é melhor, mas lendo lá os manuais do Oracle, no final ele transforma o count 1 em count asterístico.
Mas fica a seu critério, faz do jeito que você achar melhor. Então agora eu quero somar todos os valores do campo, de um campo específico. Então renda, por exemplo, somar todas as rendas ali, qual que é o valor que dá? Sum e o campo. Olha lá, 726,61. Você pode fazer sum em qualquer campo código, em qualquer campo numérico. Vamos colocar no código aqui, por exemplo. Olha lá, vírgula, sum. Ele somou todos os códigos e deu 15. Faz sentido para você? Talvez não. Talvez só valores que tenham a ver com saldo ou algum tipo de contador. Fica a seu critério. Então, como eu falei aqui, o sum para o código irá somar todos os códigos, o que em geral não faz muito sentido. Só coloquei para você ver como funciona. Agora, o total de renda já faz um pouco mais de sentido. É o sum renda que nós colocamos ali. Bom, para o momento é o suficiente. Na próxima aula vamos ver comandos de data e hora. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Obrigado.